Evangelho de João. João foi o mais importante dos discípulos, um personagem conhecido, o mais conhecido, escreveu praticamente 5 livros. 5, né? Evangelho de João, 1º, 2º, 3º João e Apocalipse. Mas como nós estamos estudando personagens desconhecidos, João vai falar sobre um cara que não é muito conhecido, criticado, mas traz uma mensagem muito forte para nós. João aqui deve mostrar que Tomé, o personagem, estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. 31. Outra informação importante para você. O tema, todo o Evangelho tem um versículo tema. E o tema de João é esse. Então, se você quiser anotar na sua Bíblia, esse é o verso-chave. Todo o livro de João. Qual é o tema do livro de João? Esse verso é o tema do Evangelho de João. Esse, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Todo o Evangelho de João, que é a porta da Bíblia, se resume nesse versículo aqui. Tá? Então, o verso principal, o tema de João, ele procura mostrar Jesus como Deus. E esse é o verso que fala sobre isso. Tá? 60 anos depois da ascensão de Jesus, aproximadamente, mais ou menos 60 anos. Então Jesus havia já subido para os céus, fazia já quase 6 décadas. Isso que é importante. Tá? A narrativa de João não é simultânea aos dias de Jesus, como o Evangelho de Marcos, que foi escrito 15 anos depois da ascensão de Jesus, ou o livro de Gálatas, que foi 12 anos. Aqui já haviam passado 6 décadas de Evangelho. Então João escreve para quebrar uma filosofia maligna chamada gnosticismo, que falava que Jesus não era Deus, que Jesus era um homem comum. Aí João escreve, os crentes da Ásia. O livro de João, essa carta que João escreveu, circulava sobre as igrejas da Ásia. Então o Evangelho aqui já estava bem desenvolvido. Tá? Só a nível de introdução aqui. Esses, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, é o enviado, o Filho de Deus. E para que crendo tenhais o que? Vida em seu nome. Então é uma afirmação teológica muito forte aqui. Porque a intenção de João aqui é doutrinar mesmo, porque nem todas as religiões acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Algumas religiões acreditam que Jesus é um profeta, é um grande personagem, é um cara legal, mas Filho de Deus afirmar, só o cristianismo faz isso, né? O judaísmo não faz isso, o islamismo não faz isso. Tanto o judaísmo acredita que Jesus é um profeta, foi um grande personagem bíblico, mas Filho de Deus. E Jesus afirmou isso categoricamente: quem vê o Pai vem a mim. Essa foi a maior declaração, né? E quando Jesus ressuscitou Lázaro, porque se Jesus não tivesse ressuscitado Lázaro, os judeus só decidiram matar Jesus porque ele ressuscitou Lázaro. E só pode ressuscitar morto o judeu Deus. Só Deus tem o poder da ressurreição. Essa era a grande briga do farisaísmo, né? Dos saduceus, dos essênios, a ressurreição. Então quando Jesus ressuscitou Lázaro, estava morto já há vários dias, falou: agora não, vamos matar esse cara. Ok, gente? Tá bom? Então é muito sério Tomé aparecer num contexto tão importante da Bíblia. Poderia aparecer aqui com Pedro, Tiago, um discípulo muito importante,
até mesmo Judas Iscariotes. Mas por que um discípulo tão medíocre, ou tão sem expressão, né? Tomé, o digno, o gênio, os estudiosos dizem isso, parece que ele tinha um gênio, é colocado, é isso que eu parei aqui para você raciocinar. Por que Tomé aparece num contexto tão importante e Jesus aparece só para ele? O que isso tem a ver com você? Talvez você esteja nesse dilema, talvez você seja cético, ou a vida te fez duro, árido, cético para crer, que às vezes isso acontece. A vida, a instrução, a intelectualidade, a nossa história, a nossa conjuntura faz com que fiquemos céticos, demoramos para crer. Mas qual é o ponto forte de Tomé aqui? Eu ouvia muitas vezes ele falar: ó Tomé, porque duvida, porque não acredita imediatamente. Nós estamos 6 meses vivendo só promessas, só promessas, só promessas, só promessas. Cultos positivos, triunfalistas, né? Nos últimos, até julho, vivemos isso, paramos de viver em agosto. Depois que eu cheguei, que eu voltei do Peru, o que eu fiz? Eu parei, né? Eu coloquei a casa em ordem, vamos, porque já estava gente voando com anjo, a coisa estava indo, porque é bom isso. Nós estamos vivendo um momento de muita graça, no sentido de promessa de Deus. Mas tem os Tomés, talvez você seja um Tomé aqui. Talvez você esteja falando assim: mas Deus não prometeu tanta coisa, não acontece, as coisas não viram. O Tomé vai nos ensinar isso. Que bem-aventurado é aquele que não viu, mas acredita. Não, Deus falou, vai cumprir. Deus não vai deixar envergonhado. Mais cedo ou mais tarde a coisa vai acontecer. Isso tem a ver com o otimismo, porque tem pessoas que têm a personalidade, o caráter, o temperamento otimista. Tem gente que é otimista, né? Tem gente que tem essa tendência, se trata da personalidade, ela é pessimista, é negativa, ok? Mas a grande lição de Tomé é essa, né? Por que Jesus para tudo? E é interessante que Jesus aqui, volta um pouquinho aí, né? 19, ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, eu estou no 20:19, ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se em pé no meio deles e disse-lhes. Então olha o contexto aqui é um contexto de intensa insegurança. Servir a Jesus aqui implicava em risco de morte, perseguição fatal, morte familiar. Eles estavam trancados e com medo. Talvez você esteja assim, né? Fugindo dos cobradores, desviando o telefone toca. Só eu que sou pecador aqui. Não tem como, faz parte. Então imagina esse contexto. Olha Deus falando profeticamente conosco, né? Estavam em casa, porta trancada, com medo dos judeus. Aí Jesus passa pela parede, que Jesus aqui já tinha um corpo corruptível, Jesus aqui já tinha vencido a morte, o diabo, o mundo. Jesus aqui já estava em outro nível, o nível que nós almejamos, e disse o quê? Eu estou no controle de tudo. Paz, teologicamente, diga paz. Teologicamente, é o sentimento que Deus está no controle de tudo. Isso é a definição de paz na teologia. É um sentimento. O que é sentimento? Esterilização da alma, que Deus está no controle. Jesus, eles comem, trancados, medo de serem mortos, perseguidos. Jesus aparece e diz: paz com todos. Jesus diz assim: eu tenho o controle de tudo. É isso mesmo? Amém, amados? Amém. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Sou eu mesmo. Por quê? Porque era um fantasma. No contexto aqui, cético, lógico, Jesus era um fantasma. Ele passou entre a parede, as portas. Ele, imagine agora, alguém passar e cair, você vai correr, vai desmaiar. Eu gosto muito daquele comercial dos fios, na minha propaganda, no merchandising, que bem inteligente aquele comercial, o cara está morto lá,
O outro chega, bate no peito dele, fala para ele: olha, ele era o encarregado da obra, estão colocando o fio. E o cara levanta e vai lá. Mais ou menos isso que aconteceu aqui, gente. Foi isso que aconteceu. Isso pode acontecer esses dias? Pode, não é regra. Isso não é doutrina, pode acontecer. Jesus aparecer para você à noite, por favor, não vai correr nem dar grito, porque isso pode acontecer. Essa é a grande diferença do cristianismo e outras religiões. Porque Jesus está vivo e nós temos essa possibilidade empírica, pessoal, sensível, audível, notável, pegável, de ser tocado do jeito de tocar em Jesus e tocar, amém, amado? Amém. Quem tem essa experiência, isso é grande, puxa, não é utopia que eu estou falando, não é uma baboseira, não é uma coisa impossível, amém? Quem tem essa experiência sabe disso, o cara troca tudo, é o testemunho, isso pode acontecer. Mas para acontecer, o nosso nível espiritual tem que estar muito alto. Jesus aparece e diz: eu estou no controle de tudo. E dizendo, imagina, Jesus passa pela parede e mostrou o quê? Sou eu mesmo. Olha as minhas mãos, olha o meu lado, sou eu. Por quê? É interessante você olhar esses detalhes do texto. Quarta-feira a gente pode refletir mais, né? E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Será que eles não conheciam a voz de Jesus? Por que Jesus tem que mostrar as mãos? E mostrar o lado? É a nossa limitação. Sinais e maravilhas, por isso sinais seguirão os que creem. A manifestação visível e audível. Amém? E que nessa noite o Senhor te dê sinais através das suas circunstâncias. Para você crer. Você não crê. Por isso que às vezes acontece alguma coisa mais radical, porque isso é a nossa limitação, gente. Ninguém vive. A fé, sem obras é morta. A fé é você crer naquilo que você não vê e determinar convictamente. Mas muitas das vezes, por que no Velho Testamento, né, toda questão sobrenatural de Deus era com experiências empíricas, né? Chover carne, chover pão, água sair da rocha, a nuvem de dia. Se você mapear todo o Velho Testamento, o Velho Testamento é composto de experiências milagrosas sobrenaturais. Por que a teologia pentecostal valoriza tanto a experiência pessoal? E a nossa cultura, que é uma cultura latina, uma cultura cheia de energia, alegre, como a africana, para nós a questão da manifestação pública, o sentir, o ver, o bater é tão importante. Parte da cultura, e Deus respeita isso. O judeu viveu a vida inteira vendo milagre de Deus para crer. Mesmo assim eles não creram. Deus estava escrevendo os 10 mandamentos, eles estavam fazendo bezerro de ouro embaixo. Jesus aparece e diz: eu entendo aqui isso. Que eu quero que isso seja uma profecia na minha e na sua vida. Passa já convosco? Amém? Deus está no controle de tudo. Preciso de um sinal, Deus. Preciso ver. Deus vai fazer sinais na sua vida, amém? Se amanhã ou nesses dias acontecer algo assim anormal, é Deus sinalizando para isso, amém? Chegar lá no seu emprego, puxa, o chefe te chama para dar um aumento, não escandalize não, que é um sinal. Também se começar a ser perseguido, é um sinal. Você está entendendo? Sinal é isso. Milagre, megadomanos é outra coisa. Milagre é Deus intervindo na questão natural. Milagre é uma coisa, sinal. A Bíblia diz assim: esses sinais seguirão os que crerem. Não é assim que diz a palavra? Se vocês querem vir, farão obras. Obra é outra coisa. Tem uma diferença muito grande de milagre, sinais e obras. Quando a Bíblia diz vão fazer um milagre, é porque Deus vai mexer com o natural, é o sobrenatural. Então o que é natural? Natural é o curso visível e audível de todas as coisas. Agora o sobrenatural. Por exemplo, quer um exemplo? Vocês vão rir? Amanhã o Toninho vai ser com a cabeleira. Isso é um milagre. Eu também, né? Eu peguei o Toninho aqui, que já tem a sua intimidade, se eu falar do Paulo que está chegando agora, eu falei: o bicho está pegando no meu pé, né? Um milagre! Eu peguei um barrigudo, vou falar de mim mesmo, né? Isso aqui é anos de pizza, esfirra, picanha, não vou falar outra coisa, né? Para muitos, mas só milagre vai perder barriga. Outra coisa, celulite, só milagre. O médico, né, eu li uma vez um artigo e perguntaram para um grande cirurgião: se ele fosse Deus, o que ele faria? Quais são os milagres? Cura da calvície, cura da obesidade e cura da celulite. Isso é milagre. Ok, gente? Então,
milagre é isso aí. Agora, sinais, sim. Você pode pedir sinal para Deus. Você vai fazer obra maior que Ele. Porque Ele disse isso. Se você crê em mim, fazer o que eu mando, vocês vão fazer obras maiores. Obra é isso aí. É igreja, é livro, é isso aí. Jesus, as obras de Jesus tinham como objetivo aliviar o sofrimento do povo e determinar a chegada do reino. Então, por isso que Ele mostrou o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois Jesus, outra vez, duas afirmações categóricas, a mesma palavra: eu estou no controle de tudo. Por quê? O contexto era de medo, de insegurança, de perseguição. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito. Soprou sobre eles e disse: recebeis o Espírito Santo. Aí pira, né? Porque olha, ele chegou, deu autoridade para os discípulos, soprou o Espírito Santo sobre eles e disse. Por que ele disse isso? Ele não podia dizer outra coisa? Eu fiquei aqui, gente, olha, até agora, se de alguns perdoarem os pecados, seriam perdoados. E se los retiverdes, são retidos. Por quê, né? Porque num contexto tão importante, um contexto onde os discípulos passam de nível, aqui eles saíram de uma maturidade espiritual maior, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Jesus podia dizer: agora vocês vão fazer milagres, vocês vão andar sobre as águas. O que eu fiz? Isso está morto. Jesus vai dizer: se perdoardes. Todo mundo ora o Pai Nosso. Sabe que a teologia do Pai Nosso tem 5 aplicações práticas, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o... Isso quer dizer, o primeiro ponto da oração inteligente é adoração, né? Qual é o outro? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, não é? Qual é o segundo ponto? Submissão. Deus está no controle de tudo. Depois, o pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas dívidas, é a petição, pedir. E a quarto ponto da oração inteligente, qual é? Ações de graça. Então, quando Jesus ora o Pai Nosso, Ele está ensinando isso: ore, se submeta, peça e agradeça. Só que tem mais um ponto que o povo esquece: a oração do Pai Nosso não acaba todo mundo acaba ali, porque a Igreja Católica fez isso. Mas se você olhar, tem um contexto. Qual é a outra palavra lá em Mateus 6? Se perdoardes, né? Se perdoardes aos outros suas ofensas, vocês vão ser perdoados. Então, a oração do Pai Nosso tem 5 aplicações: eu adoro, eu submeto, eu peço, eu agradeço e perdoo. Porque perdoar, talvez Deus está falando com alguém aqui, você tem que perdoar. É difícil. Perdoar 70 vezes 7. Quantas vezes você tem que perdoar? 70 vezes 7. Talvez alguém aqui, Deus trouxe alguém para falar: você tem que perdoar. E às vezes perdoar é só a graça. Porque o perdão, sabia que a única situação que o reino de Deus na terra é como um rio. A única situação que para é a falta de perdão. E às vezes perdoar só a graça de Deus, porque foi ferido. Perdoar o pai que maltratou, a mãe que maltratou, o irmão, uma traição conjugal. Vamos lá. A aliança só é quebrada quando há traição. Então, estou comigo, estou muito profundo aqui, né? Eu tenho medo de dar diarreia espiritual em alguns aqui, a pessoa sair daqui pior. Ao invés de ajudar eu a atrapalhar mais a vida da pessoa, colocar mais peso. Porque pira, gente. Jesus entra na sala como fantasma. Mostra lá. Vocês têm que ter experiências pessoais, empíricas, sinais, obras. Está aqui minhas mãos, toque. Sopra o Espírito Santo, cumpre a promessa dele, né? Que o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? É a consciência de Deus em nós, gente. Imaginou isso? Tem 3 espíritos: o Espírito do homem, o Espírito do mal e o Espírito Santo, que é a consciência de Deus em nós. O Espírito Santo vai nos convencer do que é errado. Por isso que tem a gente, o Espírito Santo não erra, porque ele vai convencer do que é errado, vai livrar da justiça, do que é certo e do que vai acontecer. Então ele dá para os discípulos essa consciência, a consciência de Deus. Não vou para o Pai, não vos deixarei órfãos, enviarei outro, para que onde vocês estiverem, eu esteja também. Quer dizer, a consciência de Deus. Imagina isso, a mente de Deus. Paulo entende isso em 1 Coríntios capítulo 2. Paulo vai entender isso. Paulo entendeu isso, que Deus tirou a mente dele e colocou em nós. É isso mesmo? Por isso que o diabo quer que você saiba. Por isso que Satanás combate a fé com a dúvida.
Por isso que o que só paralisa o diabo é a palavra, sujeitai-vos a Deus, uma oração forte, o jejum te dá autoridade. Mas o que Satanás respeita é a palavra. Quando a palavra de Deus chega, o decreto de Deus chega, você submete, ele tem que sair. Amém? Então, essa capacitação para entender os oráculos de Deus, de só, os discípulos aqui, Jesus cumpriu a promessa dele, Jesus apareceu para ele, Jesus está tudo, só o Espírito Santo, e agora Jesus diz assim: ó, vocês vão agora e arrebentem, expulsem o demônio, andam pelas águas, multiplicam os pães. Podia? Isso não podia acontecer? O que aconteceu? Se vocês perdoarem, vai ser perdoado. O que ele está falando? Me ajudem, por favor. Porque olha, gente, eu sou um cara que gosta de estudar. Gente, esse versículo dá pano. Olha, a gente fica até meia-noite falando. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério. Isso para o fluxo do reino, o domínio de Deus, o perdão, a capacidade de você dar uma segunda chance, a capacidade de você ser mais forte, a capacidade de você realmente cancelar, porque perdão é cancelar. Olha a autoridade que esses discípulos têm na mão. Se alguém viesse conversar um pecado para eles, e a igreja católica usa isso, por isso que tem um confessionário, é uma base do confessionário isso aí. Estão comigo? Não deixa nada tirar a atenção de vocês, não, por favor, que minha mensagem é bem reflexiva, senão... Aí, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, amém? O que ele faz? Ora, aí pira, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então outros, disse: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: olha, gente, que petulância, né? Eu fico vendo um negócio aqui, né? Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Duro, né? Aí passaram 8 dias. É outra lição que a gente aprende com o Tomé aqui, gente. Você pensa que Deus não está vendo? Você está pensando que Deus não está vendo o que você faz, o que você fala, o que você pensa? Deus é eterno. O tempo para Ele é Kairos, é eternidade. Entendeu? O tempo para Ele, o tempo para Deus é uma questão. 8 dias se passaram daquele fato. Ele pensa que Jesus não ouviu. Talvez você, puxa, Jesus viu o palavrão que você falou. Jesus viu o pecado que você cometeu. Jesus viu a besteira que você fez. E o diabo também. Ok? É tudo. Por isso que tem que limpar. Não passa o sol sobre a sua ira. Errou, tem que já consertar rápido. Passando 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. E Tomé estava com eles. Aí o que acontece? Mesma coisa, porta trancada, eles com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: o quê? É uma coisa. Será que Deus está falando com alguém hoje aqui forte? Estou vendo você murmurar, reclamar. Estou vendo você dizer que não está dando mais, que as coisas não acontecem, não aguenta mais, que eu prometi, que Deus usou profeta, que colocaram a mão em você. Aí Jesus aparece de novo e diz assim: olha, eu estou no controle, tenha paciência, calma aí, eu estou vendo, peraí, você acha que eu não estou vendo? Amém, amados? É muito forte isso. Paz seja convosco. E logo disse a quem? A Pedro, o líder? Foi atrás de Pedro? Não. Foi atrás de João? Não. Foi atrás de quem? De Tiago? Não. Ele foi atrás de quem? Do Tomé. O que a gente aprende aqui, gente? Pois aqui o teu dedo e vê minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Gente, aqui dá para a gente exortar, consolar, edificar, e você vai entender essa mensagem, aquilo que Deus está falando com você. Talvez Deus está te chamando de incrédulo hoje. Muitos. Talvez Deus está falando, dizendo você é incrédulo. Talvez Jesus esteja falando isso comigo, com você.
Talvez Jesus está falando assim: não, eu vou pegar na tua mão e conforme você falou, eu vou fazer. Você não disse há 8 dias atrás que queria colocar as mãos? Gente, sabe aquilo que você sonhou? Talvez é isso que Deus esteja falando com você. Você sonhou 10 anos atrás, 5 anos atrás, na virada do ano, no meio do ano, lá no monte. Eu vou pegar a tua mão e vou fazer isso conforme você sonhou e você quis. Amém, amado? Forte demais isso. Por quê? Respondeu-lhe Tomé. Aí Tomé se rendeu. Senhor, aí aqui há uma confissão de fé, né? Porque o verso 28 aqui vai expressar essa linguagem que para o judeu é muito forte, né? O Adonai, o Elohim, o El Shaddai, que são: não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Quarto mandamento, que Deus não terá por inocente aquele que Deus chama em vão, Deus não terá. E o judeu não, até hoje, né, não pronuncia o nome de Deus direito, porque quando Moisés perguntou lá no monte qual era o nome, Deus falou que ele era o que ele é. O que a fé da gente determina, e a fé, que é um verbo, eu sou o que eu sou o que vocês querem que eu seja. Por isso que a Bíblia mostra-se várias vezes. Na Bíblia nós vamos ver várias vezes Deus aparecendo como Yahvé Rafá, Yahvé Jirei, Yahvé Ruí, Yahvé Castiqueiro, Yahvé Mactudesque, Yahvé Lomã, Yahvé Elohim, Yahvé El Shaddai, e os Yahvés, porque eu sou. Por isso que Jesus diz lá: eu sou. Antes que Abraão era eu sou, que é a tradução para Kyrios no Novo Testamento. Aí, para um judeu confessar: Deus meu, né? Tu és Senhor, né? Adonai, é meu, é muito forte. Talvez você precisa confessar ao Senhor. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e no seu coração creres que Deus todos mortos, serás salvo. Por isso que para ser salvo eu preciso confessar. A minha inteligência é racional, isso não é emocional. Lá, né? Romanos 10:9, talvez você precise ouvir isso também. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, quer dizer, com a tua boca, porque você é racional, então você renuncia a tudo que você sabe de religião, você renuncia a tudo que você aprendeu dos seus pais, você renuncia a toda a sua conjuntura de existência para declarar: tu és agora o meu Deus, o meu Senhor. Se com tua boca confessares, aí vem a emoção, e no seu coração creres que Deus todos mortos serás, aí você tem o sopro, a segurança. Muito sério. Paulo entendeu isso. Deus meu. Talvez você está na igreja, mas você nunca confessou publicamente que Jesus é o Senhor. Também, gente, não é uma crítica, né? Eu não tenho o costume de fazer apelo. Quem quer aceitar Jesus? O meu apelo é diferente. Será que Jesus quer te aceitar? Porque, gente, cara, você não faz apelo, não é? Por favor, pelo amor de Deus, aceite Jesus. Eu nunca fiz isso, nem vou fazer, porque eu vou colocar uma cadeira aqui, vou colocar: se você acha que Jesus te aceita, vem aqui e aceita aqui. Eu nunca fiz apelo, mas geralmente não se passa meses sem uma pessoa vir aqui na frente e falar: pastor, eu quero aceitar Jesus, eu quero receber Jesus no meu coração. Aí eu chamo uma testemunha, porque ninguém confessa que Jesus é o Senhor sozinho. Lá eu fiz na minha casa sozinho. Não é bíblico, tem que ter alguém, um amigo. Se alguém tem que ver que você confessou publicamente a Jesus, porque aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Na hora que Tomé teve a experiência pessoal, o sinal, talvez eu vou profetizar isso. Deus vai te dar um sinal e você vai se converter, amém? Que esse sinal seja o amor. Se não vir pelo amor, virá pela dor. Que não seja isso, mas que um sinal de uma cura, de um milagre, de uma transformação, de um testemunhar mais evidente possa acontecer na sua vida, para você fazer que nem Tomé: Senhor meu, Senhor manda em mim, Deus meu, eu te sirvo. Disse Jesus, né? Jesus ensina: porque viste, creste, bem-aventurado, mais que feliz é aquele que não viu, mas crê. Aí João encerra aqui e começa outra narrativa. Esse texto, esses versículos que eu li aqui, esses 11 versículos, nos dá uma lição muito grande. E o personagem aqui é Tomé. Seja sincero com Deus.
Seja sincero, jogue limpo com Deus, seja íntegro. O coração contrito não desprezará o Pai. Seja sincero, Senhor, eu não estou entendendo mais nada. Senhor, Deus gosta disso, que nós provoquemos o nosso milagre. Joga limpo com Deus. Você sabe, né? Você sabe. E o perigo da religião é mascarar. A religião às vezes nos mascara, né? A gente vem para a igreja, esse clima, mas o pecado está lá, o adultério está lá, a fornicação está lá, a mentira está lá, a corrupção está lá. Você sabe. Então seja sincero para Deus. Senhor, estou em pecado. Senhor, me ajuda a sair disso. Me dá força, Senhor. E assim tem que ser. Tomé, esse personagem tão polêmico, vai ensinar isso. A sinceridade, a honestidade com Deus. Quando nós somos sinceros com Deus, Deus volta. Aquele que vem a mim de maneira alguma eu lanço fora. Não é isso? Jesus voltou de todo o contexto para se apresentar para Tomé. E Tomé confessou. Amém, amados? Amém. Eu expus aqui vários conselhos, eu expus aqui várias narrativas, talvez você se enquadrou em pelo menos uma delas. Puxa, isso comigo acontece comigo. Talvez você seja um Tomé, um cético, demora para crer. Tem irmãos que dizem, por que eu não choro? Por que eu não arrepio? Por que eu não sinto nada? Às vezes tem os moveres do culto, por que eu não falo língua? Tem gente aí que é cheio do Espírito Santo, cheio, homem é cheio, bom marido, bom pai, bom profissional, dizimista fiel. Cara, eu olho para ele, espírito irrepreensível, né? Paga as suas contas, é o cara cidadão exemplar. Mas ele acha ainda que não tem o Espírito Santo, que não fala língua. E às vezes olha, Senhor, faz esse cara falar língua para ele crer, porque é o menor dom. Mas ele quer, o desejo dele. Amém, amor? Como também tem aqueles que pula, fala língua, mas na hora de crer, não crê. A emoção mascara. Vocês estão vendo que a graça do Senhor nos basta? Amém, amor? A graça do Senhor nos basta. Porque bem nenhum vem do homem. Tomé nos dá uma lição muito grande de espiritualidade. Amém? É tremendo, porque tudo isso aqui foi por causa desse Tomé. Por que ele coloca a filha, né? Coloca o filho de Tomé, né? Não é muito comum achar o nome do menino de Tomé, né? Conhece? Alguém conhece algum Tomé aqui? E ele é assim? Ele é cético ou é bonzinho? Não sabe? Entendeu? São Tomé das letras, né? Tem as cidades. Amém? Olha para o seu irmão, veja se ele é um Tomé. Eu conheço alguns Tomés. Né? Amém? Eu não vou falar isso, mas vou usar falar do quintal da gente, né? De vez em quando eu falo, Betânia, você é uma Tomé. A Betânia é cética, demora um pouquinho para crer, né? Por isso que os irmãos falam, quando a Betânia fala e pula na igreja, é porque Deus está lá. Ela sabe disso, mas é a personalidade, mas o Tomé. Amém, amados? Deus falou com você? Falou muito comigo através dessa reflexão. Paz seja convosco. Eu estou no controle. Deus sabe que precisamos de sinais, que precisamos de ver para crer. Deus sabe da nossa limitação. Deus sabe tudo isso, Deus nos conhece. O perdão, né? A autoridade que os discípulos tiveram aqui de perdoar, isso é forte demais. E a reivindicação de Tomé, não, eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. E Jesus aparece para ele e se manifesta. Que Deus te abençoe. Deus dê uma ótima noite de sono para você. Estaremos aqui novamente domingo às 9 da manhã com a ceia de líderes. Estamos recebendo uma pessoa muito especial aqui. Venha, não falte, consagre a sua vida, esteja nos 40 dias de jejum e oração. Né? Tem sido muito bom esse momento. E à noite a nossa ceia, né? A Santa Ceia do Senhor, onde estaremos celebrando o corpo e o sangue do Senhor. Obrigado a todos.